Buscas e apreensões suspensas em todo o território nacional. Meu nome é Christian Didier e vamos a mais um Papo de Oficial de Justiça. Fala pessoal, é um prazer estar de volta com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a suspensão das buscas e apreensões. A gente vai saber quem determinou essa suspensão, por que determinou essa suspensão, saber se ela atinge todas as ações de busca e apreensões que estão em tramitação em território nacional. E, por fim, o mais importante, não poderia deixar de ser, o que é que eu devo fazer se o meu carro for apreendido ou se tem uma ação de busca e apreensão contra mim durante essa determinação judicial, tá bom? Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto. Eu já meio que estou dando aqui um spoiler. Quem determinou a suspensão da busca e apreensão foi o STJ. Ele entendeu que há uma infinidade, uma quantidade muito grande de ações de busca e apreensão que estão em tramitação nos tribunais de todo o país, e há uma temática, que é o motivo dessa suspensão, que está gerando uma controvérsia, que está gerando uma discussão, e aí, em razão disso, ele aplicou o que eles chamam de efeito repetitivo, ou seja, a mesma ação, o mesmo assunto sendo discutido em toda a estrutura judicial do país, e aí ele suspende essas ações para poder tomar uma decisão que seja uniforme, que seja num único sentido, e por fim fazer com que todo mundo siga essa orientação que vai ser decidida. Então, o primeiro ponto é quem determinou? O Superior Tribunal de Justiça. Ok? E ela deu essa suspensão em razão desse efeito repetitivo que eu acabo de explicar. Tá bom? Vou tentar ser o menos técnico possível, porque a ideia, e até as pessoas que acompanham o canal, elas não têm esse perfil muito técnico. Então, assim, para você compreender, basicamente o STJ foi quem suspendeu, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, pelas razões de haverem muitas ações judiciais discutindo um mesmo problema que está ligado às buscas e apreensões. Tá bom. E por quê? Qual é esse problema? Inclusive, houve um comentário no canal, justamente há 2 ou 3 dias atrás, que tratava desse assunto, que na verdade o seguidor perguntou sobre o tema e que está diretamente ligado a essa suspensão. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a notificação. A notificação, ela é um dos requisitos ou das condições que o banco precisa ter para propor a ação de busca e apreensão. O banco, para poder entrar com ação de busca e apreensão em relação a um veículo ou alguém que esteja supostamente em atraso, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, comprovar que essa pessoa de fato está em atraso. E como é que ele faz essa comprovação? Quando você atrasa, ou seja, quando você está em mora, que é o termo que eles usam, mas mora é quando você está inadimplente, quando você está devendo a parcela, a prestação do seu carro. Então você está em mora. E aí ele, para poder entrar com ação, ele precisa te notificar, ele precisa informar a você que financiou, que pegou lá o empréstimo para comprar o seu carro, ele precisa informar a você que você está devendo. Então ele faz uma notificação extrajudicial. Eu vou trazer para você o exemplo disso, mas antes eu vou explicar qual é o problema. O problema é o seguinte: nos vídeos anteriores que eu falei sobre notificação extrajudicial, eu expliquei que o entendimento que estava prevalecendo era que essa notificação era enviada ao endereço que consta lá no contrato. Quando você assinou o contrato, você apresentou um comprovante de residência, e as notificações, as informações referentes a esse contrato serão encaminhadas a esse endereço. Se porventura você mudou de endereço, mudou de cidade, mudou de país, mudou de planeta, o judiciário entendia como válida a notificação enviada a este endereço, independente de você assinar ou não assinar. A simples
O simples envio do documento ao endereço que consta no contrato já era suficiente para configurar a mora, ou seja, para configurar que a pessoa estava devendo e o banco poderia entrar com a ação de busca e apreensão. Agora, o que foi que aconteceu? As pessoas começam a discutir isso. As pessoas começaram a discutir no judiciário, ora, como é que você vai apreender meu carro se eu sequer fui informado que eu estava devendo, se eu sequer fui notificado, a minha parcela está em dia, enfim, as razões são infinitas, mas o que importa é que esse requisito objetivo, ou seja, que essa notificação deveria constar para o processo, para o juiz, inclusive, determinar a liminar de busca e apreensão, e que o entendimento era, uma vez enviada ao endereço que consta no contrato, estava resolvido o problema. Então agora se discute se de fato, porque as pessoas vão dizendo o seguinte, ora, se foi enviado uma notificação, mas quem recebeu foi outra pessoa. E é esse o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Veja aí. Veja, isso é um exemplo de uma notificação extrajudicial enviada por um banco. Veja que o destinatário, eu censurei aqui o nome da pessoa, obviamente, para evitar problemas, o destinatário era o Giovanni. E quem recebeu, veja aqui, ó, assinatura do recebedor. Embaixo aqui, ó. Eu não estou apontando aqui com o mouse, mas vocês não estão vendo, tá? Em cima, do lado esquerdo aqui, ó, aviso de recebimento, destinatário Giovanni, onde está o círculo vermelho. E embaixo, tem aqui a assinatura do recebedor, no mesmo lado esquerdo. Quem recebeu foi a Jennifer. Veja que o destinatário era uma pessoa e quem recebeu foi outra. Eu não sei se essa Jennifer é parente do Giovanni, eu não sei se o Giovanni ainda mora nesse endereço, eu não sei se existe alguma relação de parentesco ou qualquer ligação dessa Jennifer com o Giovanni. Então é exatamente esse tipo de discussão que está sendo levada ao judiciário e que ensejou o STJ a suspender as buscas e apreensões para poder resolver essa discussão. Beleza? Espero que eu esteja sendo claro. Vamos lá. O terceiro ponto. Até quando vai durar essa suspensão? Vai durar até que o STJ se reúna, coloque na pauta essa questão e a resolva, ou seja, dê uma decisão. Eles tratem ali e vão dizer se é válida a notificação enviada ao endereço do contrato e assinada por qualquer pessoa, independente de que seja o contratante, o fiduciante, a pessoa que comprou o carro, ou não. Se ele disser que não é válida, então todas as notificações realizadas pelos bancos, das quais foram assinadas por terceira pessoa, que não foram recebidas pelo contratante do financiamento, por aquele que assinou lá, no caso, no exemplo aqui da notificação, quem teria obrigatoriamente que constar aqui era o Giovanni. Ou seja, se o STJ disser que só é válida a notificação que tenha o nome do destinatário aqui embaixo, então todas as ações em tramitação que estão diversos disso, que estão como essa que eu mostrei, não servirá para comprovar a mora e o banco terá que refazer a notificação ou apresentar, então aquela ação, ela ou vai ser extinta ou vai ser suspensa até que seja resolvida. Ok, se o STJ disser não, é válido como está, então elas continuam a tramitar, continuam de onde pararam, a partir da data que o STJ suspendeu, e vão dar continuidade. Ok, vamos lá. Agora um fato importante. Eu começo o vídeo dizendo todas as buscas e apreensões estão suspensas em território nacional. Tem uma observação. As ações que foram suspensas são aquelas que discutem exatamente essa questão. Então, suponha que você tem uma ação de busca e apreensão que está proposta e que você tem uma busca de apreensão contra o seu carro. Ora, se quem recebeu a notificação judicial foi você que financiou, ora, se eu, Giovanni, estou sendo objeto de uma ação de busca e apreensão e eu assinei a notificação extrajudicial do banco, não tem o que discutir. Você está notificado e bonitinho, certo? Então, sua ação não é
acobertada por essa suspensão. Eu tenho uma ação de busca e apreensão contra mim, mas eu não estou discutindo isso. Eu não questionei isso. Então, se você não questionou, a busca e apreensão não é suspensa. Então, agora, você deve entender que isso é o que a gente chama de matéria de defesa. Então, o oficial de justiça chegou para apreender seu carro. Você vai dizer, eu não fui notificado. Você vai apresentar sua defesa lá no processo. Isso já se confunde, inclusive, com a questão que finaliza aqui o nosso vídeo, que é o que fazer se o meu carro foi apreendido? O que você vai fazer se o carro foi apreendido? Ou seja, tem uma ação de busca e apreensão, o juiz determinou a apreensão do seu veículo, o oficial chegou, apreendeu, o que é que você vai fazer? Vai lá no processo. Você vai verificar a notificação apresentada pelo banco. Se ela não foi recebida por você, ou se você, no ato, já sabe ali que não foi, imediatamente você corre, procura um advogado para que ele possa formular a sua defesa, para que ele possa ir lá e dizer, olha, doutor, está suspensa a busca e apreensão porque está sendo discutido, porque aqui a notificação não foi recebida por mim. Então, o caminho é esse. Beleza? Ficou claro? Vocês têm dúvidas? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tá bom, gente? Um abraço, espero ter ajudado. É mais um papo bem legal pra gente, um assunto interessante. Espero ter sanado as dúvidas e espero ter sido claro com você. Grande abraço e até a próxima. Valeu!